Gênesis capítulo 3, e nós estamos vendo a queda do homem. Vimos o inimigo, vimos tudo mais, e aqui podemos ver que o senhor Gideon B. Williamson, ele dividiu esses versículos de capítulo 3, de 1 a 6, da seguinte maneira. Aqui nós temos o apelo da serpente. Mas antes da gente continuar nisso, eu gostaria de parabenizar os pais, por hoje ser o Dia dos Pais, 9/8, e aqueles que vão ser pais ainda, já estão com os filhos sendo gerados, aqueles que são pais que acabaram de nascer seus filhos e aqueles que já têm grande experiência como pai. Então eu queria começar com uma palavra de oração. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, queremos te agradecer por esse dia, te agradecer pela tua presença conosco, pelo teu amor e pela sabedoria que o Senhor passa através da tua palavra com a direção do teu Santo Espírito. Pedimos essa direção agora e pedimos que tudo que falarmos aqui esteja baseado somente na tua palavra, que somente ela seja regra para nosso estudo, para a nossa vida, para que possamos alcançar corações que agradem ao Senhor. Abençoa agora, ó Pai, aqueles que estão nos ouvindo, os nossos irmãos em Cristo da igreja. Te louvamos porque, com toda certeza, na próxima semana estaremos novamente no templo realizando o culto, a escola dominical e o culto de adoração. Abençoa-nos, ó Pai, que a tua palavra fale ao meu coração e ao coração daqueles que estão nos ouvindo. É o que te pedimos, no nome santo e glorioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, nós temos aqui, eu não sei se está dando para ver corretamente na tela, mas se der, você pode seguir. Em Gênesis 3, 1 a 6, temos o apelo da serpente. E ela usou um desejo físico, ou seja, a fome da mulher. A mulher estava procurando o que comer e encontrou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, fome. Sentiu fome. A curiosidade intelectual é agradável e desejável para dar entendimento. Então, curiosidade intelectual. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto, vocês vão ser semelhantes a Deus. Queriam isso. A disposição para autoafirmação, de 1 a 3. Mas a serpente e tal, falando com a mulher, mais astuto de todos os animais selváticos, sagaz, que diz a palavra, e coloca na cabeça da mulher uma coisa totalmente diferente. Então a mulher não tinha essa autoafirmação. A disposição de autoafirmação, de 1 a 3. E também, nós temos, seguindo aqui o nosso slide, só passar aqui. Isso nós vimos na semana passada. Aqui temos a persuasão da serpente. Ela viu que era árvore, ela não viu maldade naquela árvore. E muitas vezes nós somos persuadidos a transgredir a lei de Deus. Por quê? Porque fulano ou ciclano, ou uma liderança, ou alguém que te influencia, diz para você que aquilo que está escrito na Bíblia não é verdade. Ou Deus não quis dizer bem isso que está escrito lá, então você está interpretando errado as Escrituras. E ela imaginava que havia mais poder nessa árvore do que em qualquer outra árvore. Ela imaginava que havia mais poder nessa árvore. Lembra que a gente falou que
ela viu a serpente falando, falou, poxa, você está fazendo isso com um animal selvático, inculto, que não pode falar, e ela está falando, imagina comigo que já tenho entendimento, ou intelecto. Então ela queria mais do que ela tinha. Nesses últimos mais ou menos 150 dias, nós estamos sendo pegos por essa pandemia. Mais ou menos 150 dias. Estamos sendo pegos por essa pandemia. E é interessante que muitas vezes, ou quando não sempre, nós não queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer nessa hora. Nós queremos ouvir o que o cientista tem para dizer, e por isso a primeira coisa que fazemos de manhã não é pedir a orientação de Deus para o dia, mas olhar as estatísticas, olhar o que está acontecendo e encher a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida com os medos que a vida traz. Ah, mas nós estamos no meio de uma pandemia. É muito triste isso. Porque se nós soubéssemos, ou nós tivéssemos na nossa mente quanto Deus tem nos livrado, ou quantas vezes Ele tem nos livrado durante o dia de situações perigosas que muitas vezes nós nem temos conhecimento de que ela existia, ou que nós passamos por ela. Em vez de nós buscarmos na palavra de Deus orientação, nós vamos atrás dos gurus do mundo, onde eles dizem que se você não fizer isso, não fizer aquilo outro, eu estou dizendo que é errado fazê-lo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque se nós temos um Deus que vela por nós, se temos um Deus soberano, e a palavra soberano quer dizer que Ele é acima de tudo. Tá? Soberano é acima de tudo e de todos. Que não tem ninguém acima dele, ou qualquer coisa que possa estar acima dele. Se nós não queremos a orientação dele, nós temos um problema sério. Para ler a palavra de Deus de manhã, é um tormento, um sufoco. Agora, para pegar o celular e ver quantos morreram, ou ver se a pandemia está se alastrando mais, se ela já está chegando perto de mim. O Salmo 91, ele diz mais ou menos isso. Ah, mas esse salmo é deixado aberto em cima daqueles que são místicos ou que pensam no misticismo. Ele diz mais ou menos assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ah, mas nós estamos numa pandemia. O cientista tal, um corpo de cientistas diz que vai morrer 1 milhão de pessoas, diz que vai morrer 200.000, diz que todo mundo vai ser infectado e todo mundo vai morrer, todo mundo vai ter problemas sérios. Já parou para olhar para a tua vida? Analisa friamente como é a sua vida. Você anda de ônibus e acha que está tranquilo, e acha que está seguro, porque está dentro de um ônibus e tem um homem lá dirigindo. Uma pessoa que foi devidamente habilitada, devidamente examinada para fazer aquilo. Excelente, é isso que tem que ser feito. Ninguém pode fazer aquilo que ele não tem, que não está capacitado para fazer, porque senão é uma fraude. Mas, quem diz que aquele motorista não pode ter um mal súbito e jogar o ônibus num rio, numa ribanceira,
ou de frente com outro ônibus em alta velocidade, ou mesmo capotar esse ônibus e não sobrar ninguém lá dentro. Ah, mas isso é um acidente. Não. Se você pertence ao Deus Altíssimo, Ele vela por ti. Nós queremos conhecimento humano. O conhecimento de Deus nós não queremos. Nos primórdios da igreja, começou-se um movimento chamado gnose, que dizia que o importante para o ser humano é ter conhecimento. Então nós vemos aqui, que Eva queria conhecimento. Eva queria ser igual a Deus. Queria ter o conhecimento que Deus tinha e não ter o conhecimento de Deus. Eva, nós vimos lá atrás que Eva queria uma independência, como Adão também queria essa independência. E isso nós vamos ver com mais clareza daqui um pouco. Mas o que eu quero dizer hoje, aproveitando você que é pai, você que tem filhos para criar ou está querendo ter filhos para criar, a melhor instrução que você pode passar para o seu filho é o conhecimento de Deus. E não somente o conhecimento humano. É importante nesse mundo, na nossa vida, o conhecimento humano por demais. É muito. Mas, quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, o conhecimento que vai nos acompanhar é o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, conhecer a Deus na sua essência, é o que é mais importante. Quando nós falamos lá atrás que muitos querem ir além do conhecimento que Deus tem nos revelado, começam a entrar em confusão com os demônios, com o próprio Satanás, porque ele tem conhecimento. Ele pode ser um demônio, ele pode ser um ser do mal, mas ele tem conhecimento. E ele passa esse conhecimento para o ser humano. Ou você acha de onde que vieram as bruxarias? De onde vem toda essa maldade que abunda no coração do ser humano? Nós vamos ver capítulo 6, quando o Senhor diz que Deus viu que não habitava bem algum no coração do ser humano. De onde veio isso? Satanás e seus demônios. Quando nós paramos na semana passada, nós estávamos vendo que Eva imaginava que havia mais poder naquela árvore do que nas outras. E dissemos o seguinte, que se ela fez uma criatura bruta, um ser irracional, uma criatura bruta, irracional, um ser racional, por que não poderia tornar divina uma criatura racional? Nossos primeiros pais, que sabiam tantas coisas, porque Deus tinha dado entendimento, conhecimento para eles, não sabia que de fato já sabiam o suficiente. E se precisassem de mais alguma coisa, quem iria passar esse conhecimento do bem e do mal era o próprio Deus. Deus quer nos ensinar. Deus quer passar para nós o conhecimento. E hoje eu gostaria de continuar isso. Na semana passada, só voltando aqui para me achar,
nós vimos a queda do homem e vimos o primeiro item dessa queda. Aqui temos a persuasão, ouvimos a persuasão que os levaram a transgredir. Que o ser humano procura o que é proibido. Ele quer o que é proibido. E as outras árvores eram agradáveis, mas Eva não queria. Queria aquela que era proibida. Bem, e hoje eu queria... Desculpa. Os passos da transgressão não são ascendentes. Quando nós vamos transgredir, nós não subimos. Pelo contrário, mas descendentes. E conduzem ao abismo que está ligado ao inferno. A transgressão são passos não numa escada que sobe, mas numa escada que desce, e o fim dela é o inferno. Ela poderia, Eva, ter desviado o olhar, mas ela viu. Quando ela chegou naquele ponto, onde ela viu o fruto que Deus disse para ela, que era proibido comer, Eva deveria ter desviado o seu olhar. Assim mesmo, o Senhor Jesus fala do adultério. Se eu estou olhando para uma mulher e ela chama a minha atenção, qual a minha... Desviar o olhar. Essa é a minha obrigação. Desviar o olhar, tirar o olhar. Quando João fala do pecado, ele diz assim: 1 João 1,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É do diabo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. Veja, a concupiscência dos olhos. Eva olhou e desejou. Ela poderia ter desviado o olhar para não contemplar as futilidades daquela árvore. Ou poderia ter desviado o olhar e pensado o seguinte: olha, o Senhor disse que essa árvore é ruim. Então eu sou proibido de comer desse fruto. Mas ela cai em tentação ao olhar com prazer para aquele fruto proibido. Observe que uma grande quantidade de pecados tem início nos olhos. Se um prato de comida vem todo jogado a comida lá, de qualquer jeito, feita de qualquer maneira, já só se estiver com muita fome, mas já se olha torto para ele. Mas se ele vem todo desenhado, os chefes estão em alta por quê? Porque eles pegam os pratos e transformam em obra de arte. Concupiscência dos olhos. Nestas janelas, Satanás atira os seus dardos ardentes que perfuram e envenenam o coração. Lembra? O ser humano, ele se relaciona com Deus através do Espírito. E se relaciona com o mundo, a alma se relaciona com o mundo através do corpo, por 5 janelas: paladar, visão, tato, audição e olfato. O que eu experimento na boca, o que eu vejo com os olhos, o que eu sinto ao tocar com a minha mão, com a minha pele, o que eu escuto e o que eu cheiro. Essa é como eu me comunico. Então essas janelas, que são as 5 janelas, elas é ali que Satanás atira os seus dardos. Os olhos afetam o coração com culpa e tristeza.
Os olhos afetam o coração com culpa e tristeza. Portanto, façamos como o santo Jó. Ele disse o seguinte, um concerto com os nossos olhos, para não olharmos nada que corramos o risco de cobiçar. Provérbios fala isso. Provérbios 23, 31 diz o seguinte. Provérbios 23, 31 diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Também, Mateus 5:28, o evangelista, Mateus 5:28, diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É ali, nos olhos, que Satanás joga seus dardos. Por isso, nós temos que tomar cuidado como nos vestimos. Por isso, temos que tomar cuidado os gestos que fazemos. Por isso, temos que tomar cuidado como andamos realmente. Como? Por quê? Porque os olhos de alguém estão nos observando e podemos estar levando essas pessoas para caminhos errados. Então ela olhou para a árvore e viu o fruto, que era agradável. Viu, olhou com os olhos humanos. Ela tomou o fruto. Já não é mais um pensamento. Tornou-se uma ação. Foi um ato voluntário. O diabo não tomou o fruto e o colocou na sua boca. Quer ela o desejasse ou não. Primeiro, ele preparou o ambiente para jogar o seu anzol. Né? Quando a gente vai pescar, a gente fala que é cevar. Pega um pouquinho de ração, joga, e joga o anzol bem no meio daquela ceva. Por quê? Na hora que aqueles peixes vêm para comer, ele não olha se está com anzol ou não. E aí a gente fisga ele. Foi isso que ele fez. Ele não pegou o fruto e falou assim, Eva, come. Não, enfiou na boca. Não. Ela mesmo tomou do fruto, ela mesmo com as suas próprias mãos, apanhou o fruto, né? Tomou o fruto. Satanás pode tentar, mas não pode forçar. Temos um pensamento no meio de algumas igrejas que tudo é culpa de Satanás. Ele tem a sua culpa? Tem, em nos tentar. Mas se você caiu em tentação, a culpa é sua. Porque Satanás não te forçou a fazer. Ele te tentou a fazer, mas não te forçou a fazer. E nem fez você estar naquela situação com força. Ele não te amarrou ele não enfiou dinheiro no seu bolso para você ter roubado. Não. Ele pode persuadir. E se lançar, ele pode persuadir alguém a se lançar do pináculo abaixo. Mas não pode atirar a pessoa abaixo. Veja Mateus 4:6. Tentação de Cristo. Nós vamos falar dela mais um pouquinho, daqui um pouquinho. Mas a tentação de Cristo. 4:6. E disse-lhe, se és filho de Deus. Olha só, igualzinho ele falou com toda aquela arrogância que ele tem. Se és filho de Deus,
atira-te, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem e a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em pedra alguma. Atira-te daqui. Mas ele não falou só atira-te. Ele falou assim, olha, você diz que é filho de Deus. Eu quero ver se você é filho de Deus mesmo. Tira-te daqui. Foi o que ele fez com Eva. Será que é mesmo assim que Deus disse? O fato de Eva tomar o fruto constitui um roubo. Como Acã tomou do anátema, se apropriando daquilo que não tinha direito. Ele não tinha direito naquilo, mas ele pegou dele. Certamente ele tomou com mãos trêmulas. Por quê? Porque ele sabia que ele estava roubando, assim como Eva também sabia que aquele fruto não lhe pertencia. E Deus lhe deu ordem para não colocar a mão. Ah, mas... Não. Chega lá o seu chefe, ou o dono da empresa, porque... Olha, pessoal, eu estou colocando aqui algumas coisas para vocês utilizarem no seu trabalho. Só que esse que eu estou colocando aqui, vocês não podem mexer. Eu vou deixar aqui, porque não tem outro lugar para colocar. Vou deixar aqui, mas vocês não podem mexer. E não podem tomar. Esse não é para vocês. Esse é para outra coisa. Então não mexam e não ponham a mão. Mas eu sou muito curioso. E aquilo me chamou atenção. Vou lá e pego um olho. Nossa, isso é muito bonito. E vai embora. Foi isso que Eva fez. Ela tomou, ela roubou. Constituiu um roubo. E aí ela consumou o seu ato. Como? Comendo. Talvez ela não tivesse a intenção de fazê-lo. Quando olhou. Quando tomou. Não tinha intenção de tomá-lo quando olhou. Nem quando tomou de comê-lo. Mas foi o resultado. Viram o degrau? Primeiro degrau, olhei. Segundo degrau, tomei. Terceiro degrau, caí em pecado. O próximo degrau, inferno. Pecado leva a ruína para baixo. Descendente. Nós falamos há um tempo atrás, vocês vão, quando Satanás diz, vocês vão ser melhores depois do pecado. São? Foram? Não. Por quê? Porque pecado não ascende, pecado desce para baixo, descende para trás, afunda. Então, talvez Eva não tivesse a intenção, quando olhou aquele fruto, de tomá-lo. Só estava admirando-o. Mas tomou. E ao tomá-lo, talvez ela não tenha a intenção, não tivesse a intenção de comê-lo. Mas comeu. Olhou, tomou e comeu, consumando o pecado. Observe que o caminho do pecado é para baixo. O homem não será capaz de parar quando desejar. Por isso, essa janelinha aqui é complicada. Cuidado, olhinho, o que vê, ensinamos as crianças. Você que é pai, ensine seu filho. Cuidado, olhinho, o que vê. Se está me levando a desejá-lo, cuidado, que o próximo passo vai ser tomá-lo. E se tomá-lo, o próximo passo vai ser consumar aquilo que começou nos olhos. O homem não será capaz de parar quando começar. E ele não tem essa
força, esse poder, depois que começou o pecado, de parar. Foi o que aconteceu com Eva. Satanás jogou a primeira isca. Quando ele viu que Eva mordeu, ele já veio com a segunda fase do seu plano. E quando ele viu que Eva caiu na segunda fase, ela não tinha mais volta. O começo do pecado é como o jorrar de águas, a qual é difícil dizer, até aqui virás, e não mais adiante. Eu costumo dizer que dá para a gente controlar muita coisa, mas a água é uma coisa que não dá para controlar. Por isso me impressiona quando o Senhor diz que ele parou o Rio Jordão. Se você está fazendo uma hidrelétrica, um rio, você geralmente faz o quê? Desvia o curso do rio, para que você tenha, onde ele corre normalmente ou naturalmente, você construa a hidrelétrica ali. Então, você vem cavando de baixo para cima, e quando chega num certo ponto, você administra explosões para derrubar aquele restil, aquela restinga que ficou, aquele pedacinho de terra que ficou te desviando o leito do rio. Só que é o seguinte, a partir do momento que você apertou o botão do detonador, não tem mais volta. A água vai correr por aquele lugar. Só se der uma falha. Que nem uma vez nós fomos demolir uma ponte na prefeitura, roubaram os explosivos. Só na prefeitura de Campinas. Convidou um monte de gente para ir lá ver explodir a ponte não explodiu porque roubaram. Mas isso não é o caso normal. Se você abriu o buraco, abriu o novo leito do rio, e chega num certo ponto que não pode abrir, porque senão a água vai cair em cima dos tratores, o que você faz? Você explode. A partir do momento que você apertou o detonador daquela explosão, é isso que acontece com o pecado. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que o começo do pecado é como o jorrar de águas, a qual é difícil dizer, até aqui virás, e não mais adiante. Por isso, nós temos que tomar cuidado com o que vemos. Portanto, é nossa sabedoria reprimir as primeiras emoções do pecado e deixá-lo de lado antes de nos envolvermos com ele. Devemos deter o mal no início, obista principilis nip, ou seja, devemos deter o mal no início. Por isso, Pedro diz assim que o diabo é como um leão em derredor, procurando o quê? A quem devorar. Por que isso? Porque nesse procurando a quem devorar, aquele que está nesse ponto, que já deu o primeiro passo para o pecado, o diabo vai devorá-lo. Por quê? Porque não tem jeito. Não tem como. Deu o primeiro passo, vai ser difícil conseguir pará-lo. Também, também Eva deu a seu marido. Olha só. Ela olhou, tomou, comeu, mas não ficou satisfeita com isso. Geralmente o ser humano precisa encontrar desculpas para os seus erros. E quando você fala para alguém, olha, você está fazendo isso errado, e a pessoa vira para você e diz assim, mas fulano faz. Aqui. Eva poderia ter dito, eu caí, eu errei, eu sou digna de morte, mas eu vou sair de perto
e vou preservar o meu marido. Não vou dar para ele. Vou arcar sozinha com as minhas consequências, com as consequências do meu pecado. Não. E nós vamos ver por que isso. Isso não é exclusividade de Eva. É exclusividade do ser humano. Eva pode ter acontecido aqui, porque como diz Paulo, era a parte mais fraca. Satanás foi na parte mais fraca. Alguns dizem que Adão estava perto, outros dizem que não. É provável que ele estivesse com ela quando foi tentado. Certamente, se tivesse estado com ela, teria interferido para evitar o pecado. Pode ser que ele não estivesse tão perto para ouvir a conversa, mas que ele estava junto ali. Certo que ele tinha suas obrigações, cuidar do jardim, mas também tinha suas obrigações como marido. Mas o marido veio para junto dela, quando ela tinha comido o fruto. E foi convencido por ela a comer da mesma maneira. Nós temos um casal. E você confia na sua esposa. E sua esposa confia em você. Isso é mútuo. E é bom. E é saudável. Isso aconteceu com Eva e com Adão. O marido veio para junto dela depois que ela caiu em pecado. Pois é mais fácil aprender o que é ruim do que ensinar o que é bom. Mais fácil aprender o que é ruim do que ensinar o que é bom. Estava conversando com um irmão um tempo atrás e falando de castigo. Deus nos castiga não porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele quer que a gente não repita aquilo que fez. Ou Ele nos castiga para que nós não incorramos em erros maiores. Ela o deu a ele, persuadindo-o com o mesmo argumento que a serpente tinha usado com ela. Acrescentando que ela mesma tinha comido e tinha julgado tão longe de ser mortal que era extremamente agradável e satisfatório. As águas roubadas são doces. As águas roubadas são doces. Ela o deu ao seu marido sob o pretexto de gentileza. Ela não poderia comer esses bocados deliciosos sozinha. Somente ficava só para ela. Tudo aqui é lícito. Tudo aqui é lícito. Ela, gentileza e tal. Mas, na verdade, esta foi a maior crueldade que ela poderia ter feito com Adão, com seu marido. Outra possibilidade é que ela o tivesse dado a ele para que, se resultasse prejudicial, ele pudesse compartilhar da sua desgraça, o que realmente parece ser algo estranhamente cruel. Mas eu também penso de outra maneira. Quando Deus criou a mulher, Ele viu no coração do homem uma coisa interessante. Que o homem não tinha uma companheira que lhe fosse idônea. Então ele viu uma certa tristeza no coração do homem, quando o homem começou a ver todos aqueles pares de animais passando, e ele só. Então, Deus vendo criou a mulher. Para quê?
para que a mulher completasse o homem. E o homem se sentia completo com a mulher. Quando o homem viu que Eva seria afastada dele, ele não quis. A mulher teve a culpa? Tem. Mas o homem também não é indesculpável. Adão preferiu o pecado com Eva do que a vida santa sem Eva. Veja, porém é possível, sem dificuldade, supor que uma atitude como essa pudesse surgir no coração de alguém que tinha comido o fruto proibido. Por mais triste que pareça, a partir do momento que Eva abandonou a sua santidade, a sua inocência, ela passou a ser uma pessoa má. Ah, mas era Eva, mas mudada. A semente do pecado já estava no seu coração. E quando nós temos a semente do pecado dentro do nosso coração, nós somos egoístas. Só pensamos em nós mesmos. Não pensamos nos outros. Por isso, precisa haver uma atitude, e essa atitude se chama novo nascimento. O novo nascimento nos faz nascer na família de Deus para termos o caráter de Deus. Ainda hoje isso acontece. Observe que aqueles que ocasionam o mal a si, normalmente desejam atrair outros para que façam a mesma coisa. Caso de Satanás. Satanás gerou no seu coração o pecado, foi expulso, perdeu o seu estado original como anjo, perdeu a sua posição diante de Deus, perto de Deus, perto do trono de Deus. E o que ele fez? Primeira coisa, levou anjos com ele. Depois, a humanidade. Observe que aqueles que ocasionam o mal a si mesmos, normalmente desejam atrair para outros para que façam a mesma coisa. Sabe por que isso? A mesma coisa que aconteceu com Eva. Se eu cair, mas o fulano também faz a mesma coisa. Ah, eu errei. Sim, mas olha, lá na igreja, a ciclana, a beltrana, o beltrão, o ciclano. Ah, o pastor faz, o presbítero faz, o diácono faz. Ou seja, eu estou errado, mas eu estou desculpando o meu erro com os erros dos outros. E se eu puder levar eles a caírem no mesmo erro que eu, para depois apontar, tá vendo? Você faz a mesma coisa que eu, ela vai fazer. Porque isso nos torna, quando nós pecamos, quando nós caímos em pecado, nos torna filhos do diabo. É pesado, muito pesado isso. E é doloroso. É doloroso por quê? Porque nós, quando estamos em pecado, quando caímos em pecado, somos tidos como filhos do diabo. É isso que aconteceu com Eva. Quando ela olhou, quando ela tomou e quando ela caiu, ou seja, quando ela comeu do fruto, ela se tornou filha do diabo. E como nós falamos lá de João 8:44, que diz o quê? Que vós sois filhos do diabo e quereis fazer aquilo que vosso pai quer, que satisfaz a vosso pai. É isso que é feito, é isso que aconteceu com Eva aqui. Assim como o diabo, Eva também pôde ter agido como pecador e, simultaneamente, como tentadora.
Então o que aconteceu? Aconteceu o próximo item nosso. Ele comeu, derrotado pela importunação ou pelo que a mulher falou para a sua esposa falou para ele. É desnecessário dizer qual teria sido a consequência se somente Eva tivesse violado a lei. Nós não sabemos. Isso seria especulação, seria entrar em pensamentos que Deus não nos autoriza e que nem está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz outra coisa. Que Deus tinha um propósito nesse pecado. Como aconteceu? Aconteceu porque Deus tinha um propósito nisso. Agora, qual teria sido a consequência se somente Eva tivesse violado a lei? Se Adão tivesse dito, não, eu não vou comer desse fruto. Eu vou permanecer no estado que Deus tem me dado. Mas veja, tudo aquilo foi feito para que se cumprisse as Escrituras. Podemos ter certeza de que a sabedoria de Deus teria solucionado esse problema, de acordo com a sua justiça. Não teria ficado... Deus teria, no seu plano, o que ia acontecer. Mas aí, não era esse o caso. Adão também comeu. E que grande mal é aceitar o raciocínio corrupto e carnal de uma mente fútil. Que dano. Por isso eu comecei falando desses problemas que temos sentido por causa desses cientistas. E muitos pseudos cientistas. O nosso irmão Adalto Lourenço, ele começa falando dos cientistas da seguinte maneira, que nós temos um pensamento de que o cientista não falha. Pensamento antibíblico. Se alguém poderia não falhar, era Eva ou Adão. E falharam. Agora, um homem que já nasce com a semente do pecado dentro de si, herança de um pecador, de outro pecador, do pai pecador, da mãe pecadora, até Adão pecador e Eva pecadora, como pode não falhar? E nós damos mais créditos a que esses cientistas falam do que a palavra de Deus fala sobre Deus agindo em nossas vidas. Isso não acontece. Deus só tratou assim aquele. Não sei se os irmãos vão lembrar quando nós estudamos ou tivemos as mensagens a respeito de José. Lembra? Que muitos acham que Deus só tratou como ele tratou José no tempo de José. Que agora ele não trata mais assim. Como não? Quantas maravilhas você tem visto em sua vida? Se não tem visto, é porque você não está olhando com os olhos da fé. De novo, Adão também comeu. E que grande mal é aceitar o raciocínio corrupto e carnal de uma mente fútil. Que dano. Ora, este ato envolveu a descrença na palavra de Deus, juntamente com a confiança na palavra do diabo. Existem cientistas crentes, fiéis à palavra? Existem. Mas o que nós temos visto aí são cientistas que já são filhos do diabo. E crer nele envolve muitas vezes descrença na palavra de Deus. O descontentamento com a sua situação atual e o orgulho pelos seus próprios méritos. Lembra que a gente falou que Adão não estava feliz, não estava tranquilo nem no paraíso? Existem pessoas
que não param em lugar algum. Moram aqui, logo aqui já não está mais bom, muda para outro lugar, muda para outro, muda para outro. E assim nós fazemos com carro, com roupas. Muitas vezes a gente chega de manhã, né? Acorda de manhã para ir trabalhar e abre o armário e vê uma roupa, pega a roupa, põe no corpo, vai no espelho e fala, não é isso que eu quero. Volta lá, pega outra, olha, essa também não quero, essa eu não quero, essa eu não quero, essa eu não quero. E aí a gente vira e fala assim, eu preciso de um guarda-roupa novo. Você não precisa de um guarda-roupa novo. Você precisa de uma atitude nova. O descontentamento com a sua situação atual é que leva você a pensar assim. E não somente com roupa. E nunca está feliz. Sabe por quê? Porque dentro do coração dela nada foi mudado. Se o seu interior não for mudado, se o seu interior não está em paz, você não vai estar em paz nunca. Se o seu interior não tem a paz de Cristo, você não vai ter paz. Muda de carro, troca de carro um monte de vezes, porque precisa se satisfazer. Acha que as coisas desse mundo vão trazer satisfação. E não é assim. E o orgulho pelos seus próprios méritos. Ah, eu sou bom, eu faço tudo de bom. A ambição pela honra que não vem de Deus. Ou seja, eu quero ser honrado pelos homens. Eu tenho uma casinha de 50 metros, mas eu quero uma de 100. Por quê? Porque quero que olhem para mim e digam, nossa, como ele cresceu. Aí eu tenho uma de 100, não vou estar satisfeito. Eu quero uma de 150. Aí para que lá fora fale, nossa, ele não tinha nada, agora ele tem. Olha como é que ele vai, como ele é bom. Como ele é bom. Como ele sabe fazer as coisas. Deus nos livre de tal coisa. A inveja da perfeição de Deus e a indulgência, ou seja, você atenuar a gravidade da falta, foi isso que Eva fez. Ela não reconheceu o seu erro. Se ela tivesse reconhecido e aquilo não tivesse essa indulgência, né, essa bondade que desculpou o que era censurável para com o apetite do corpo, ou seja, se ela tivesse caído em si, tivesse, puxa vida, eu fiz algo que Deus não queria, pequei, errei, comi o fruto proibido, eu tenho que ser castigado. Mas não. O que nós dizemos? O pastor, o diácono faz. Fulana, Beltrana, Ciclano, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Porque cada um vai dar conta per si daquilo que faz. Mas muitas vezes somos enganados. Quando Adão negligenciou a árvore da vida, da qual tinha permissão para comer, e comeu da árvore da ciência, que lhe era proibido, Adão mostrou claramente um desprezo pelos favores que Deus lhe tinha concedido, e em preferência por aquilo que Deus não julgou adequado para ele. Adequada era a árvore da vida, não era proibida. A árvore do conhecimento do bem e do mal era proibida, não era adequada. O que Adão escolheu? O que não era adequado. Ele desprezou tudo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, ensinado a ele, que Deus tinha feito por ele, para comer algo proibido. Ele desejou ser, ao mesmo tempo, seu próprio escultor e seu próprio Senhor. Ele não queria o senhorio de Deus. E hoje, ninguém quer o senhorio de Cristo. É interessante porque tem um ditado que diz assim: todos querem ver a Deus, mas ninguém quer morrer. Todos querem ver Deus, mas ninguém quer morrer. Por quê? Porque para ver Deus você morrer. E o medo da morte é porque um dia vão ter que encarar o Criador.
quis ter o que desejava e fazer o que desejasse. O seu pecado foi, em uma só palavra, como diz aqui Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, sua palavra foi desobediência. Desobediência a um mandamento claro, fácil e expresso. Não coma dessa árvore. Que provavelmente ele sabia que era um mandamento de teste. E aí nós podemos, através do nosso irmão, professor R.V.G. Tasker, que escreveu o comentário do Evangelho de Mateus, da editora Vida Nova, na sua página 41 ele fala assim desses primeiros 11 versículos de Mateus capítulo 4. Ele faz o seguinte comentário. Aqui, não sei se vai dar para os irmãos lerem daí do vídeo, mas eu vou ler, mas vai estar aqui, se alguém conseguir ler, fica melhor para ler. Em outras palavras, ele diz, suas tentações no deserto eram uma só, a saber, a tentação de confiar na primeira parte da mensagem dita pela voz celestial. Qual foi? No versículo, capítulo 3, verso 17, que diz, eis uma voz do céu que dizia, quando ele saiu do batismo, esse é meu filho amado. Era confiar nisso, o teste do Senhor Jesus. Ao ponto, ou seja, ao ponto de evitar o caminho traçado para ele na segunda parte da mesma. Em quem me compraz. Em Jesus, que era o Filho inteiramente obediente a Deus, devia ser visto em perfeição tudo o que Israel, chamado do Egito, lembra que foi dito para Moisés, disse para Faraó que Deus dizia assim para ele, liberta o meu povo para que ele preste culto, me adore no deserto e mostre para o mundo quem eu sou. Ou seja, Israel, chamado por Deus do Egito para ser seu filho, devia ser mais do que nunca havia sido, mas que nunca foi, nunca havia sido, por causa da desobediência. Por causa da desobediência, ele nunca foi aquilo que ele foi chamado, Israel. Porém, como afirma o autor da Epístola de Hebreus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. E as tentações vencidas no deserto, essas que estão aqui relatadas em Mateus 4, tiveram grande parte preponderante naquele aprendizado. Ou seja, diferente de Adão, Romanos 5:9. 5:19. Pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Cristo, muitos se tornarão justos. Ele pecou contra o grande conhecimento, contra as muitas graças, contra a luz e o amor, a luz mais clara e o maior amor, contra os quais nenhum pecador havia pecado. Ele não tinha em si uma natureza corrupta que o traísse, como nós temos. Por isso, ele tinha livre-arbítrio. Não era escravizado do pecado. Paulo diz assim, em Romanos, que quando nós decidimos pelo pecado. Por isso precisa haver esse impacto de força que se chama transformação, chama conversão, para que ao decidirmos, nós possamos escolher entre o que é certo e o que é errado. Ele tinha livre-arbítrio, não era escravizado. E este agia plenamente, não sendo enfraquecido e nem debilitado. Quem? O livre-arbítrio. Adão se desviou rapidamente.
Alguns dizem que foi no mesmo dia que ele foi criado, mas não foi. Outros dizem que podia ter sido num sábado. Especulações. No entanto, é certo que ele conservou sua integridade, embora por muito pouco tempo. Criado em honra, não permaneceu nela. Mas o grande agravo do seu pecado é o fato de que, por causa dele, toda a sua posteridade foi envolvida no pecado e na ruína. Tendo Deus lhe dito que sua raça povoaria a terra, lembra? Crescer e multiplicar e encher a terra. Certamente ele não poderia deixar de saber que era uma pessoa pública e que essa desobediência seria fatal para toda a sua descendência. E nesse caso, a atitude de Adão foi certamente a maior traição e a maior crueldade que jamais houve. Como a natureza humana estava inteiramente alojada nos nossos primeiros pais, ela não poderia ser transmitida a partir deles sem uma mancha de culpa, uma mácula de desonra e uma doença hereditária de corrupção e pecado. Então, será que alguém poderia dizer que o pecado de Adão provocou somente um pequeno mal? Não. Se hoje nós temos epidemias, se nós tivemos gripes que mataram milhares de pessoas, se nós tivemos guerras que matam pessoas, se nós temos assassinatos cruéis, se nós temos filhos que matam pais, pais que matam filhos, pais que matam filhas, mães que matam filhos, que abandonam filhos, é por causa desse mal que Adão provocou, o pecado. A decisão de Adão foi crucial para que todos os males habitassem na terra. Mas louvado seja Deus, porque logo nós vamos ver que Deus não deixou isso sem uma solução. Quero agradecer, nós vamos parar por aqui, semana que vem nós vamos ver as consequências derradeiras dessa transgressão. Quero agradecer a sua paciência, sua atenção em assistir o vídeo, congratular novamente com os pais, sabendo que ser pai é uma honra. E aquele pai que ensina o seu filho no caminho do Senhor, mais honra ele tem. É um privilégio, é uma bênção ser pai. Não existe nada como ser pai. Então, se você vai ser pai ou já é pai, aproveite para ensinar seus filhos no caminho. Ensinar o conhecimento de Deus e não o conhecimento, só o conhecimento humano. Mostre a ele o caminho da salvação. Mostre a ele que ele precisa de Cristo, porque, infelizmente, o que Adão fez atinge ele. Quero agradecer a cada um que está ouvindo, assistindo, que Deus abençoe. Quero convidar você a abaixar suas frontes. Vamos abaixar nossas frontes numa palavra de oração. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, queremos te louvar por essa mensagem, por esse estudo, por essa aula. Pedimos que possamos preparar tudo para que a próxima possamos estar lá no templo, para que possamos tirar as dúvidas, para que possamos aprender, te louvar como igreja. Não que não estamos agora, mas estamos separados fisicamente e sentimos falta do contato físico, do contato próximo. Abençoa aqueles que estão ouvindo esse vídeo, abençoa o Dia dos Pais, abençoa cada pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja com essa semana que se inicia, esteja conosco, nos guiando, nos dirigindo, nos abençoando. Te louvamos pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. Te louvamos por esses momentos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Que ela possa permear os nossos corações.
Te agradecemos pelas bênçãos e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.